Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Almir Serpa e nossa aula de hoje será para as turmas do sexto ano. Nosso tema, geometria. E antes de iniciar a aula, não esquece de estar sempre plugados em nossas plataformas midiáticas. Está lá no EducaPS, se não está, se inscreve. Se assiste às aulas pelo celular, não esquece de baixar o aplicativo, conecta aí. E também não esquece de estar acessando o YouTube, Facebook e as demais plataformas, tá bom? Fica ligado, vamos para a nossa aula apresentar agora o slide para vocês, tá bom? Então, nossa aula é a aula de número 5 e nós vamos iniciar no campo da geometria para as turmas dos sextos anos. O tema dessa aula, o tema principal são prismas e pirâmides, tá? Além de colocar de vez em quando algumas coisas diferenciadas que estão ligadas mais para esse item. Então, no slide você vai observar claramente que nós já estamos apresentando para você um prisma de base retangular. Segue comigo aí no slide para que você tenha noção, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma face, uma delas, são várias faces. Quantifique para que você tenha uma ideia. Aqui eu tenho os vértices, são os pontos de encontro das arestas, quando a gente trabalha a geometria espacial, principalmente. E aqui é a aresta, que é o ponto de encontro entre as duas faces, tá bom? Então vamos seguir agora, porque nós saímos desse prisma de base retangular para a ideia do conceito do que é prisma. Segue aí comigo, ó. Os prismas possuem faces laterais retangulares e duas bases idênticas paralelas entre si. Esse é o conceito básico de prisma. Se liga também que esse paralelepípedo que eu estou mostrando aí, é o nome mais comum dele, ele está aí assentado de forma mais horizontal. Se eu levantasse esse prisma, ele já mudaria a sua nomenclatura para prisma de base quadrada, tá? A base é esse lado, está voltado para baixo. Tá ligado aí? Bem firme. Vamos lá. Vou mostrar para vocês, como eu acabei de falar, paralelepípedo de uma forma diferenciada. É um prisma de base e agora a sua planificação. Então segue aí. Presta atenção quando eu consigo planificar para eu ter uma visão desse prisma de forma bidimensional para tridimensional. Planificar eu abrir aquela caixa de bombom e perceber como é que ela se forma para virar um prisma depois, tá? Isso é a ideia de planificação, tranquilo? Então, além de mostrar o prisma, a gente sempre mostra a planificação para que você tenha uma ideia de espaço e a forma, fechou? Vem comigo. Os poliedros podem ter suas superfícies planificadas. Todos eles, professores? Sim, todos eles. Desde aqueles poliedros platônicos que vocês já estudaram em aulas anteriores, até esses prismas especiais que a gente vai estudar ao longo da nossa aula agora, tá bom? Segue comigo ainda no slide para vocês perceberem claramente como é que isso funciona. Agora a gente vai ter um poliedro regular, e aí eu tenho o tetraedro apresentando para vocês. Ele tem vértices, faces e arestas claramente identificados aí na figura, só acompanhar. E é claro, seu nome tetra. Professor, por que tetraedro? Porque é uma figura, é um prisma, tá, de base triangular que possui 4, tetra, não esquece, tá? Tetra, 4, edro, lado. Essa é a pronúncia, é um prisma, né? Essa aí é uma figura com 4 lados. 4 lados iguais, no caso, porque a gente está usando triângulos equiláteros. Tranquilo? Pirâmide de base triangular também é o nome dado ao tetraedro. Caramba, professor, então esses prismas têm vários nomes distintos? Sim, mas se você começar a fazer exercícios, se você começar a ter contato com esses objetos, com esses entes geométricos, você vai começar a memorizar facilmente, ou você vai começar a lembrar do seu nome a partir da sua imagem, tá bom? Vamos à ideia de planificação agora. Essa é a planificação do tetraedro, ou seja, da pirâmide de base triangular. Ela aberta, como se eu pudesse realmente
fosse uma caixa e eu pudesse desmontar essa caixa, tá? Essa é a planificação dele. Fechou? Então vem comigo para a próxima, já seguindo no slide aí, nós vamos apresentar para vocês o famoso cubo. Você conhece por esse nome, mas também ele tem um nome chamado hexaedro. Hexa, 6, edro, lado. Então ele é uma figura, ele é um prisma que tem 6 lados, tá bom? Face está identificada, vértice apresentado e aresta. Não esquece, ele vai ter 6 faces idênticas na forma de um retângulo, ou seja, perdão, de um quadrado, tá bom? Poliedro regular, todas as suas faces são iguais e os ângulos acompanham, tá bom? Hexaedro ou cubo, não esquece. A sua planificação é essa figura, tá bom? Como se a gente pudesse abrir essa caixa e esse é o formato dele. Essa é a planificação. Não esquece de fazer a planificação, olhar a planificação para você poder entender como que isso ocorre, tá bom? São faces quadradas e aí a gente vai para a atividade. Precisamos treinar bastante. Segue comigo atividades agora para que você possa nos acompanhar, inclusive pausar o vídeo e tentar responder, tá bom? Ó, observe o polígono regular a seguir, é um quadrado com 4 ângulos, com 90 graus cada um. Professor, como é que eu sei que cada ângulo tem 90 graus? Olha no cantinho do quadrado que você vai ver outro quadrado menor. Essa é uma indicativa que esse ângulo é um ângulo reto, que possui 90 graus, tá? Nessas condições, pode-se afirmar que esse polígono é, letra A, um polígono com 4 diagonais e 4 ângulos agudos. Bom, diagonais não tem 4, não tem como. Se eu traçar uma diagonal aí, eu só tenho 2. Então a letra A está fora. Um pentágono e possui 2 arestas e 4 diagonais, pentágono nem pensar. Tá? É um quadrado, ele só tem 4 lados. Penta 5, então tá fora a letra B. Confere comigo? Vamos para a letra C. Um quadrado e possui 2 diagonais e 4 ângulos retos? Claro que sim. Se eu traçar 2 diagonais aí, cabem nesse quadrado e ele tem 4 ângulos retos, são os ângulos de 90 graus. Essa é a resposta. Jamais poderia ser a letra D, por também ser um pentágono. Não pode. Então, marca aí a nossa letra C, fechou? Vamos seguir então e acompanhar o slide comigo, tá? Agora a gente vai para os poliedros, ainda nos poliedros regulares, nós vamos para um poliedro diferenciado, ok? Nós temos aí um octaedro muito bem apresentado, porque está aí expresso sua face, arestas e vértices. Se tiver dúvida, pausa o vídeo e olha cada um desses itens, tá bom? Esse é um octaedro, octa 8 edros, lados. Não esquece, a nomenclatura dos prismas, das pirâmides e todas as figuras geométricas, elas têm muito a ver com a sua forma. Então o nome está associado, não deixa de lembrar desses detalhes. Sua planificação é esta, tá bem plausível. É estranho, professor? Sim. Existem outras formas de planificar esse octaedro? Existe sim, fica ligado, porque pode apresentar outras formas de planificações, tá bom? E isso é importante que você leia bastante sobre esse assunto, porque essas planificações diferentes podem estar lá na prova, tá? Na tua avaliação, no livro didático, no exercício que o professor passa em sala de aula contigo, tá bom? Então segue aí, ó, planificação, uma das apresentações é essa. A mesma coisa lá no cubo, tá? Tem planificação diferente. A mesma coisa no tetraedro, tem planificações distintas, que eu posso apresentar o mesmo prisma. Fechou? A atividade comigo agora, muito simples para a gente resolver. O que significa a expressão octaedro? Já falei para vocês, se você lembrar da minha fala anterior, vai perceber claramente a expressão octa, tá bom? A resposta, claro, é uma figura geométrica de 8 faces, 6 vértices, parece duas, né? Aparece lá duas
parece duas pirâmides coladas uma na outra, tá? E a expressão de octaedro é essa figura com 8 lados, tá bom? Tá escrito 8 faces, mas 8 lados também. Se liga lá nas duas nomenclaturas, faces e lados. Lado é aquilo que está voltado para mim. Face é aquilo que está exposto lá da figura, tá bom? Vamos agora seguir para um outro prisma, uma outra figura geométrica que a gente trabalha sempre em sala de aula junto com vocês. Existe um software que tem essa aí. Professor, aluno, se liga aí, PolyPro. Se você entrar no Google e baixar o PolyPro, é um software gratuito que vai apresentar essas figuras para vocês em 2D ou até mesmo tridimensional. Fica aí a dica para vocês, tá? Então, poliedro regular, esse aí é um poliedro especial, é o dodecaedro. Vamos traduzir essa expressão bem estranha? Dodeca, 12. Edro, lados. Então, é uma figura, é um prisma que tem 12 lados iguais. E suas faces são pentágonos. Se liga aí, ó. Face, vértices e arestas apresentadas e a forma das suas faces sempre são pentágonos. Pentágonos, figuras com 5 lados. Fechou? Vamos lá. Uma das formas da planificação. Essa é uma das. Então, sua forma de planificação é essa aí, mas existem outras. Fica ligado e dá uma estudada sobre esse assunto, porque você pode encontrar outras formas similares, tá bom? Para montar o dodecaedro. Fechou? Segue agora, que a gente está no último dos prismas dos poliedros platônicos, tá bom? Esses poliedros são vistos, encontrados na natureza, e Platão fez isso há muito tempo atrás. Então, ó, agora nós estamos com outro prisma regular, cuja a face, vértice e arestas estão mostradas aí na imagem, e elas são formadas, todas as faces são formadas por triângulos equiláteros. Também não esquece, tá? Facinho de lembrar desse poliedro, porque ele, na cor transparente, ele é o famoso e utilizado diamante, tá bom? Então é o icosaedro, na vida real é o diamante, ele tem essa forma, e se ele tiver a dureza e conseguir cortar vidros, ele realmente representa o diamante. Então o icosaedro, icosa 20, edro lado, é um prisma, um poliedro regular com 20 lados. Uma das formas de sua planificação, existem outras, essa é uma das formas de planificá-lo, tá bom? Estranho, né? Bem diferente do que vocês estão acostumados, mas se liga, observa bem a planificação para ter uma visão oposta do poliedro fechadinho, tá bom? Segue agora, vamos para exercício, para a gente treinar bastante conhecimento sobre poliedros, prismas e pirâmides daqui a pouco. Então, terceira questão fala sobre as sentenças. Um octaedro regular tem 8 faces quadradas. Opa, professor, o octaedro eu vi e não tem faces quadradas. Isso me mostrou faces triangulares, triângulos equiláteros. Sim, perfeitamente. Se lembrou da forma, vai responder claramente a questão conosco, tá bom? Olha, um dodecaedro regular tem 12 faces pentagonais. Acabei de mostrar para vocês. Dodeca 12 e suas faces realmente são pentagonais, tá bom? Então, o item 2 está correto. Um icosaedro regular tem 20 faces triangulares. Perfeito, acabamos de ver. Icosa 20 e suas faces são triângulos equiláteros. Fechou? Então, pelo visto e garantidos, nós só temos item 2 e item 3 corretos. Qual é a resposta que a gente deve marcar? A resposta que indica item 2 e 3, letra E, como está marcado no seu slide. Tranquilo? Vamos seguir então, que a gente ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. A partir de agora, no próprio slide, você vai seguir comigo. Pirâmide. Essa é uma pirâmide de base quadrada. Se liga na imagem e vê a parte voltada para baixo, um quadrado. Então, ela tem um vértice comum e a partir desse vértice eu tenho
Outros vértices na parte da base dessa pirâmide, que são os triângulos que formam a estrutura. É uma pirâmide de base quadrada, como eu já falei, e as pirâmides possuem uma base, né? Uma base, suas faces são triangulares, e todas as arestas que formam essas faces laterais, elas possuem um vértice comum. Então se liga, pirâmide vai ser sempre esse formato aí, e dentro desse conceito que a gente tem apresentado para vocês. Fechou? Vamos lá. A apresentação da planificação da pirâmide. Professor, existe outra forma de planificar a pirâmide? Não, essa aí é a mais comum, tá bom? Se existir, ela vai ficar bem estranha, mas essa é a mais comum. A partir da base, suas faces laterais são triângulos, como essa imagem mostra claramente para vocês. Certinho? Vamos lá então, já viu a planificação? Presta bastante atenção e aí a gente vai seguir para outros itens com atividades. Veja bem, a questão 4 fala o seguinte: Alisson está participando de um jogo no qual precisa escolher figuras tridimensionais. Figuras tridimensionais são figuras que a gente pode imaginar que eu podia tocar a figura, tá? Essa é a ideia do tridimensional. Cuja planificação seja composta por triângulos e ou retângulo. Ele me dá duas opções, se liga na questão. Triângulo e ou retângulos, tá? Vamos olhar as figuras? Eu tenho um cubo, o hexaedro. Opa, ele é formado por retângulos? Não, são quadrados, faces quadradas. Então o item I já está fora. Eu tenho um cone aí, uma figura geométrica interessante e que a gente não falou sobre ela. O cone, ele é composto, né, dos corpos redondos, então ele está fora. Eu tenho uma esfera. Opa, esfera. Esfera também não tem essas faces. E no final eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Opa, triângulos e retângulos. Triângulos está aí na base quadrada. Eu posso considerar o cubo também? Sim. Se eu levar em consideração que o quadrado está dentro de retângulo, eu posso considerar então o item 1 e o item 4. Fechou? Não esquece, retângulo, o quadrado vai estar dentro da sua classificação, tá? Então, item 1 e item 4 estão corretos. Qual é a letra então? Exatamente, letra B, conforme o nosso gabarito para vocês. Fechou? Vamos agora seguir para outros tipos de prismas. Eu estou apresentando para vocês um prisma que agora tem uma base diferenciada. A base é pentagonal. Um pentagrama, esse objeto geométrico tem 5 lados. Penta, não esquece, tá? Então, uma pirâmide especial. Tá aí sua face, vértices e arestas. E aí o nome dela, pirâmide de base pentagonal. Sua planificação é essa. É muito difícil encontrar outra diferente. Normalmente é sempre essa a sua planificação, tá? Agora a gente vai mostrar um prisma de base triangular, ok? Também está apresentado as suas faces, arestas e vértices, e a planificação desse prisma é essa forma aí. Professor, é estranho essas planificações? Sim, mas a maioria delas, quando a gente faz o fechamento dessa planificação, volta a ser o prisma ou a pirâmide que a gente tem aí como representação, e a gente já viu nas outros itens, tá? Segue comigo agora para exercícios. Observe a seguir as planificações de alguns sólidos geométricos. Então eu tenho essas planificações e ele quer saber a planificação da pirâmide de base triangular está representada pela letra. Vamos analisar cada uma figura dessa? Vamos comigo. A letra T é a planificação de uma pirâmide de base quadrada. Olha o quadrado no meio aí, tá vendo? Claramente, a letra U é a planificação do tetraedro, de uma pirâmide de base triangular. Olha o triângulo no centro. Percebeu? Opa, já encontrei minha resposta. A letra R é o meu cone. Lembra dele? Corpos redondos, está aí a planificação dele. E a letra S só pode ser a planificação do cubo, porque é formado por quadrados, né, que está dentro lá da nossa característica de retângulos também, como a gente viu na questão anterior.
Então, só pode ser a resposta letra U, como está marcado aí no slide, o tetraedro. Tranquilo? Vamos lá então para seguir, que nós temos mais questões para vocês. Então, ó, agora, presta atenção nessa questão. Tem uma imagem aí do teu lado direito da tua tela, no slide que você vai verificar. Observando essa planificação, olha a base dessa pirâmide, conta os lados dessa base para você poder ter ideia de nomenclatura dela, tá bom? Essa planificação se refere a olha, analisa comigo. Olha a base aí em verde na figura. Quantos lados tem essa base? Professor, eu contando aqui, eu estou vendo 6 lados. Perfeito. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Não esquece, hexágono, 6, tá? Lados. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. Só pode ser a letra D como resposta. Cone nem pensar, um corpo redondo. Cubo também não ia ser. E um paralelepípedo também não tem essa forma, tá? Só pode ser a pirâmide de base hexagonal pela contagem, a gente já confirmou. Vamos seguir então comigo. 7ª questão, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, essa que está aí branquinha nesse formato na tua tela, e a alternativa que representa a planificação dessa pirâmide, qual é? Segue aí, me dá a resposta, pausa o vídeo e já pode responder, tá bom? Ó, a letra A eu tenho um tetraedro. A letra B eu tenho essa pirâmide de base quadrada, tá bem claro. A letra C nada a ver com as possíveis respostas, porque é uma pirâmide de base pentagonal. E a letra D eu tenho aí um objeto que ainda não foi fechado, né? Ele não está completo. Tá? Nem tem como a gente dizer que ele é um objeto tridimensional, mas se ele fosse fechado, seria um prisma de base triangular. Então, nada a ver, letra A é a nossa resposta, perdão, letra B é a nossa resposta, que é a pirâmide de base quadrada. Fechou? Então, segue comigo. Ó. 8ª questão, já para a gente treinar bastante, tá? O professor Paulo explicou aos alunos que o termo regular é aplicado aos polígonos que possuem os lados congruentes e os ângulos internos congruentes. Ele citou os seguintes exemplos. Assinala a alternativa que corresponde ao nome do polígono com 5 lados e 5 ângulos congruentes. Ora, mais uma vez recapitulando. 5 penta. Ok? Já dei a dica. 5 é penta. Então, é um polígono, é um objeto geométrico com 5 lados congruentes. O penta tem, tá? Se eu pegar um pentágono, ele tem os lados congruentes, são iguais, e os ângulos também são congruentes, iguais. Então, eu só tenho para essa resposta, essa análise para você. Segue aí, tá bom? Ele tem lados iguais, observa aí comigo, ó, lados iguais, e ele vai ter ângulos iguais. Cada ângulo do pentágono, ele tem 108 graus, ok? Professor, existem outras formas? Pode até existir, mas esse é o que a gente usa como pentágono regular. Ou seja, nossa resposta, pentágono regular. Tranquilo, gente? Deu para entender? Tá dando para seguir a nossa aula tranquila? Então, olha, a partir de agora, fica ligado nas nossas redes sociais, aguarda os nossos próximos encontros, nas próximas aulas. Um forte abraço para vocês.